E hoje aconteceu algo que não é bom para o Bitcoin, para as criptomoedas. Vou estar falando disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin. Tivemos algumas mudanças, infelizmente, pessoal. Vou estar comentando aí o que aconteceu, vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos. Hoje tivemos eventos aí importantíssimos que não animaram muito os mercados. Eu vou explicar os detalhes do que aconteceu. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado, pessoal. Mas antes de continuar, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seus comentários também aí embaixo. E, meus amigos, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, não deixem de seguir, o link vai estar fixado aí no topo dos comentários. Então, você subindo aí nos comentários, você vai ver o primeiro comentário, vai ser um comentário meu aqui do canal, com o link do nosso canal no Telegram, onde as notícias chegam em primeira mão para vocês, tá? Bem, pessoal, então bora lá falar da situação do Bitcoin, comentar aí sobre o que está acontecendo hoje. Bitcoin teve um dia aí, pessoal, de leve alta, tá? Apesar dos pesares, né? Mas uma alta de 0,5%. Dá para dizer aí que o Bitcoin fechou o dia no 0 a 0, tá? Não mudou aí muito em relação ao começo do dia. Mas, pessoal, o importante aqui é que esta semana é uma semana tensa, meus amigos. Os mercados não estão reagindo muito bem hoje, tá? O Bitcoin, pessoal, nos últimos dias eu havia dito ali que na análise gráfica ele parecia estar rompendo para cima um padrão gráfico conhecido como retângulo, eu já ia falar cunha descendente, tá? Como retângulo, tá? Um retângulo de alta aí que o Bitcoin rompeu nos últimos dias. O alvo desse retângulo estava ali na região de aproximadamente, né, se a gente fizesse aqui uma projeção, alvo lá na região dos 98.300 dólares, tá? Mas infelizmente, pessoal, neste final de semana o Bitcoin acabou voltando para baixo aqui e descaracterizou aquele retângulo, tá? O Bitcoin chegou ali quase no alvo dele, mas acabou fraquejando aí após algumas notícias aí que desagradaram o mercado ali, principalmente na virada da sexta para o sábado, com o estado do Arizona ali tendo o projeto de reserva estratégica de Bitcoin vetado, né? E, meus amigos, quando a gente olha aqui para o gráfico do Bitcoin, a gente tem que prestar bastante atenção aqui, pessoal, no fato de que a gente não tem um padrão aqui para a gente fazer projeções de queda, tá? Então, embora a gente esteja tendo queda nos últimos dias, não dá para cravar um alvo. E quando a gente vai ali para os tempos gráficos um pouco maiores, né? Gráfico de 4 horas, por exemplo, o que a gente vê ali é um fundo duplo, tá? Eu, pelo menos, encontro aqui um fundo duplo no gráfico. Se a gente fizer aí uma projeção de alvo para esse fundo duplo aí, que o gráfico está nos mostrando, a gente pode ver alvo aí lá na região de aproximadamente, vamos ver aqui, o alvo seria na região de aproximadamente 102 mil dólares, tá? Então, é aquele alvo aí que eu já comentei nos últimos dias, tá? Ele ainda está válido, tá? Apesar da queda e apesar do Bitcoin descaracterizar o retângulo que eu comentei, a tendência aqui nos tempos gráficos menores ainda segue sendo de alta, tá? A gente ainda segue aí com o mercado acima de uma linha de tendência de alta aqui no gráfico de 4 horas. Se a gente fizer um desenho aqui, a gente consegue ver que ele está testando ali essa linha, né? Essa linha aqui não está legal, tá? Essa aqui eu acho que daria mais certo. Ele está testando ali uma região de suporte agora. E o Bitcoin não pode romper aqui os 94 para baixo. Porque se ele romper isso daqui, meus amigos, aí ele pode perder esse movimento de alta aí. E aí esse alvo do 102 ele pode ir por água abaixo, tá? Então é só um alerta. Eu acho, pessoal, que vai depender muito do que a gente vai ter nos próximos dias, tá? Mas, meus amigos, o mercado americano, que é a estrela guia aí de todos os mercados, não fechou muito bem hoje não, viu? Tivemos um dia de queda leve para as bolsas americanas, tá? Não tem como falar que isso aqui é uma queda forte, né? Mas fato é, pessoal, que a situação aqui, ela complicou, tá? Porque a gente teve uma sequência aí de 9 dias de alta direto, pessoal. Uma sequência de ganhos aí incrível, né? Tem muito tempo que a gente não vê o SP500 fechar 9 dias seguidos em alta, tá? Isso é coisa de anos atrás aí pro SP500 bater esse recorde. E agora ele começou a corrigir. O mercado estava subindo, pessoal, nos últimos dias. Esses 9 dias de alta aí aconteceram principalmente porque existia a expectativa de que o Fed iria começar a cortar os juros antes aí do que o mercado está, antes do que o gráfico de pontos do Fed estava falando, né? Isso aconteceu principalmente por causa dos eventos que a gente teve nas últimas semanas de inflação abaixo do esperado. Mas, meus amigos, infelizmente, na sexta-feira passada e hoje também, a gente teve alguns eventos aí que acenderam um alerta para o mercado de que o Fed pode não cortar os juros tão rapidamente, tá?
O PMI, hoje, pessoal, como havia dito ontem, a gente teria divulgação de 2 dados macroeconômicos importantes, o PMI do setor de serviços de abril, medido pela S&P Global, e o PMI ISM de produtos não manufaturados de abril, que é o PMI do setor de serviços medido pelo ISM, tá? E, meus amigos, o que aconteceu? Tá? O PMI ali da S&P Global, ele veio 50,8, tá? Abaixo aí da expectativa, que é 51,4, mas aquele que é mais importante, que saiu às 11 horas da manhã, que é o PMI medido pelo ISM, que segue ali uma metodologia mais americanizada, vamos dizer assim, ele veio em 51,6, enquanto a expectativa era que ele viesse aí em 50,2. Então, ele veio bem acima do esperado, ele veio acima, inclusive, pessoal, do PMI anterior, tá? Então, o mercado ficou aí, vamos dizer, muito atento após esse dado sair dessa forma. E para quem não sabe, pessoal, esses indicadores aqui de PMI, eles são medidos aí de 0 a 100, tá? Quando ele está acima de 50, ele mostra expansão na atividade ali, nos pedidos ali por serviços, tá? E quando ele está abaixo de 50, ele mostra contração. E ele veio mostrando aqui o mais esperado, que era o PMI ISM, veio mostrando aí uma expansão, tá? Ou seja, a economia americana está forte. E, pessoal, para piorar aí, tá? A gente também teve alguns dados aí, dentro desses dados de hoje, que, por exemplo, o subíndice de preços pagos, ele avançou, pessoal, para 65, que é o maior nível desde 2023, tá? Isso aí está apontando uma pressão inflacionária muito forte, tá? Lembrando que esses dados aqui são de abril, e é no mês de abril que as tarifas do Donald Trump começaram a entrar em vigor de fato lá nos Estados Unidos e causar algum efeito aí no mercado, tá? E, meus amigos, o subíndice de emprego, que ele melhorou, né, de 46 para 49, ele continuou aí um território aí por mais um segundo mês consecutivo, sinalizando aí um mercado de trabalho bastante forte, tá? Uma coisa importante, pessoal, que foi relatada aí no PMI do mês no PMI ali medido pela S&P Global, tá? As empresas relataram aumentos nos custos operacionais e nos preços de venda, tá? Isso aí também acendeu um pouco do alerta do mercado. Então, o mercado ele olhou para isso aqui e falou, então a gente está tendo sinais de inflação. Como será que isso vai bater na inflação, né? De forma geral, o mercado viu isso e olhou como sinais inflacionários, lembrando que inflação tende a fazer o Fed manter os juros altos, o que é ruim para o Bitcoin e para as criptomoedas. Quando os juros caem, é bom para Bitcoin, criptomoedas, ações, commodities. Quando os juros sobem, você tende a ter o dinheiro migrando para o mercado de renda fixa. Não necessariamente subir, tá? Se existir uma expectativa de que os juros vão ficar altos por mais tempo, o dinheiro ele tende a se concentrar na renda fixa, tá? E, meus amigos, isso aí fez com que o mercado começasse a diminuir ainda mais as apostas de cortes de juros para o Fed, tá? Já que a gente teve dados recentes como o payroll da última sexta-feira, que veio bem acima, tá? Então está mostrando que o desemprego não é o problema, enfraquecimento da atividade econômica, recessão não é o problema continua sendo inflação, tá? E a gente consegue ver isso aqui, pessoal, claramente nos dados aí que a gente teve de mudanças aqui na ferramenta da CME Group, onde mostra as probabilidades que o mercado está atribuindo de corte de juros, tá? Ontem estava menos, tá? Hoje já subiu para 69,8 a probabilidade de o Fed manter os juros em junho, ou seja, o mercado acredita que nessa reunião de maio, que a gente vai ter aí depois de amanhã, na quarta-feira, dia 7 de maio, não vai haver corte. Acredita que no dia 18 de junho, tá? Que é a próxima reunião depois dessa reunião, que até a semana passada o mercado apostava que haveria corte, também não vai haver corte, tá? E o mercado agora está jogando aí para julho, e olha lá, viu, pessoal, porque também tem diminuído aqui a probabilidade para julho, tá? E o reflexo disso, o que foi ruim para os mercados, foi a subida nos juros que aconteceu em função desse movimento, tá? Como a gente teve aí uma expectativa de inflação mais alta para as próximas semanas, para os próximos meses, os juros futuros subiram, tá? Com juros futuros mais altos, a gente tende a ter aí uma queda aí nas bolsas ou uma demanda menor por ativos de risco, tá? Os juros de 10 anos fecharam o dia uma alta de quase 1%, os de 30 anos fecharam uma alta de mais de 1%, tá? Ou seja, os investidores aí estão apostando que os juros vão ficar altos por mais tempo, que o Fed vai ter que manter esses juros altos e que nos próximos anos aí a gente vai ter uma média de juros mais alta, tá?
E pessoal, para amanhã, em termos de macroeconomia, não temos aqui eventos de grande relevância, tá? Essa semana, como eu já comentei aí no vídeo de ontem, a expectativa é para próxima quarta-feira, dia 7 de maio, tá? Às 15 horas da tarde, quando a gente vai ter aí as declarações do FONC, né? A coletiva de imprensa às 3h30 da tarde, tá? Taxa de juros provavelmente vai ser mantida em 4,5%, não existe expectativa para alteração nos juros e depois disso aí a semana ela esfria, tá? A gente também está tendo muitos balanços corporativos, né? Vários balanços, é uma semana aí uma das mais densas, mas a gente não está tendo aí balanços das famosas Big Techs, as 7 magníficas, que são aquelas empresas ali que de fato costumam mexer com o mercado e chamar muita atenção, tá? E quando a gente vai aqui, pessoal, para o gráfico do TRDR, para os indicadores de sentimento, tá? Aqui o long short ratio está negativo ainda, ou seja, temos mais pessoas apostando que o mercado vai cair do que ele vai subir. O open interest vem caindo aí nas últimas semanas, um sinal aí, como que eu posso dizer, um sinal aí ruim para o mercado de criptomoedas como um todo, porque sinaliza aí menos liquidez e menos liquidez significa que o mercado tende a ficar um pouco mais parado, funding rate positivo, não está conversando aqui com long short ratio negativo, ou seja, o mercado está todo bugado aí, não tem um sinal muito claro quando a gente olha só para o TRDR, a gente tem que olhar outras ferramentas. E quando a gente vai aqui, pessoal, para os indicadores da High Block, tá? O Liquidation Rate Map, a gente vê que há bastante liquidez ali na região dos 98 mil dólares, ou seja, ainda existe, segundo a análise gráfica, uma probabilidade de as baleias tentarem buscar aquela liquidez ali nos 98 mil dólares. Só que eu tenho um pouco de receio e desconfiança aqui de se o Bitcoin vai de fato buscar os 98 mil dólares, porque essa liquidez começou a se formar quando o Bitcoin estava na casa dos 97. Então quer dizer que são não baleias, tá? São pessoas aí que apostaram alavancadas, investidores de varejo principalmente, abriram posições alavancadas apostando na queda. Tá? Quando o Bitcoin estava nos 97, agora ele está ali na casa dos 94. Então, muitas dessas posições alavancadas estão no lucro. Então, não faz sentido aí, por exemplo, as baleias, pode não fazer sentido as baleias tentarem jogar o mercado para cima para liquidar esse pessoal que está apostando na queda, já que muitas dessas posições podem ter sido encerradas. Lembrando que esse mapa de calor, ele estima a abertura, mas ele não estima o fechamento, tá? Ele não estima o que aconteceu ali depois. Então, só para trazer esse alerta para vocês entenderem aí o que está acontecendo aí no mercado, tá? O porquê a gente está num cenário muito difícil, né? A gente tem bastante liquidez surgindo ali na região dos 92.700, tá? Se o mercado continuar nessa tensão toda aí com a reunião do Fed de quarta-feira, eu não duvido aí que o Bitcoin venha testar ali os 92.700. Indo aqui, pessoal, para o gráfico da dominância do Bitcoin. Dominância subindo, sinal ruim para o Bitcoin. Quando a dominância sobe, geralmente a gente tem aí uma desvalorização das altcoins frente ao Bitcoin, tá? Outro gráfico importante aí, pessoal, o gráfico da Ethereum, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico da Ethereum, a gente vê aí que o preço dela bateu ali na região dos 1.850 e está caindo, tá? Lembrando que a Ethereum agora tem suporte lá na região dos 1.750, então eu vejo aí um certo risco aí da Ethereum ir buscar aquela região. Até porque, pessoal, aqui no gráfico de 1 hora, a gente vê que ela parece estar rompendo para baixo um topinho duplo, né? Um padrão que normalmente ele reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Se a gente fizer o alvo aqui, uma projeção do alvo, a gente vê alvo para ela aí lá na região de aproximadamente 1.750, tá? Então, o alvo para Ethereum parece estar ali na região dos 1.750, agora ela está em 1.804, então ela tem espaço aí para cair mais um pouco nas próximas horas, tá? Solana, meus amigos, já bateu o alvo daquele topinho duplo dos últimos dias, não temos alvos novos, não temos padrões novos aqui para Solana por enquanto, tá? ADA Cardano, pessoal, ADA Cardano parece que enfim vai buscar o alvo daquele ombro, cabeça, ombro. A gente pode até, pessoal, desenhar um outro ombro, cabeça, ombro, já que aquele ali, o mercado ficou lateralizando muito ali depois de começar a romper, né? Dá para desenhar um outro aqui que está bem mais convincente, tá? E, inclusive, ele pode aí significar a reversão desse movimento que ocorreu desde o início de abril de alta, tá? Se a gente fizer aqui um desenho, a gente consegue ver alvo para Cardano lá na região dos 60 centavos de dólares. Então, se você está em long alavancado na Cardano, cuidado porque ela pode cair. BNB, pessoal, caiu ontem no fato, né, na atualização importante e subiu hoje, tá? Talvez aí tenha alguma coisa a ver com essa atualização, com parcerias aí que
o CZI está fazendo, mas eu não vejo aqui um padrão gráfico muito claro sinalizando aí uma reversão para uma tendência de alta por enquanto, tá? Gráfico da XRP, meus amigos, é outro gráfico aqui que parece estar formando um padrão igual que a Cardano está formando, o famoso ombro, cabeça, ombro, tá? Normalmente reverte uma tendência de alta para baixa, tá? E se a gente fizer aqui uma projeção de alvo para a da Cardano, a gente vê alvo para ela lá na região dos $1,90, tá? Então, Cardano ainda... desculpe, tá, pessoal? Hoje eu tô meio cansado aí, eu tô confundindo as moedas, tá? Gráfico da XRP ainda não rompeu, tá? Se ela romper ali os $2,11, aí sim a gente pode cravar um alvo em 1,90, tá? Dogecoin, meus amigos, Dogecoin também parece estar formando um padrão desse, tá? Eu acho que o gráfico de 4 horas aqui é até um pouco melhor para visualizar esse padrão aqui. Mas, se a gente olhar aqui para o gráfico da Dogecoin, pessoal, a gente vê alvo aí para ela. A gente pode fazer a projeção aqui desse alvo aí, tá? Projetar esse padrão gráfico. Se a gente fizer aqui uma projeção, o alvo para ela está ali na região dos 15 centavos de dólares, tá? Então, o Dogecoin que está em 17, próximo dos 17 agora, pode ir ali para a região dos 15 centavos de dólares. Tá? Tron está andando de lado, pessoal. Infelizmente, o gráfico da Tron aí não buscou o alvo daquele ombro, cabeça, ombro. E não sei se vai buscar não, viu? Acho que só se o mercado cair, porque a Tron está muito parada, tá? Gráfico da Tom, pessoal, quase batendo o alvo daquele ombro, cabeça, ombro que a gente desenhou. O alvo dele está lá na região dos $2,87. Avax, meus amigos, Avax parecia estar linda ali, formando o ombro, cabeça, ombro invertido, falhou. Mas eu não consigo ver um padrão gráfico muito claro para a ADA Cardano por agora, não. Desculpa, para a AVAX, tá? Desculpa, viu, pessoal? Hoje eu tô falando aí os nomes das moedas errado, trocando mesmo, tá? AVE, tá? Caiu agora de noite, mas eu não consigo ver um padrão aí muito claro. Tá andando de lado na minha visão, tá? Outra moeda importante, pessoal, que a gente não pode deixar de comentar, né? SUI. SUI subiu hoje, pessoal, mas parece que aquilo ali foi um pullback dentro daquele retângulo ali que ela rompeu para depois continuar a queda. Lembrando que o alvo da Suíça está na região ali dos $3, tá? NIR, pessoal, gráfico da NIR, tá? Parece estar formando aí um ombro, cabeça, ombro aqui no gráfico de 1 hora, né? O mesmo padrão que a Cardano, que a XRP, tá? E a Dogecoin também, né? E algumas outras criptomoedas estão também formando esse padrão, tá? Gráfico aqui, pessoal, se a gente fizer uma projeção de alvo para NIR, a gente vê alvo para ela lá na região de aproximadamente $2,07, tá? Então, NIR pode aí corrigir nos próximos dias, infelizmente é o que o gráfico está dizendo. Lembrando que nos tempos gráficos maiores a situação da NIR é tenebrosa, assim como a da Ethereum, tá? Porque a NIR está com um topo duplo gigantesco com alvo lá na região de aproximadamente $1, tá? Então, a situação da NIR não tá legal. Outra moeda aí que eu não posso deixar de atualizar, pessoal, é a Bera, tá? Eu venho falando dela nos últimos dias aqui no canal. Ela caiu aí bastante desde o nosso alerta, né, de que ela estava rompendo. Deixa eu ver aqui se eu vejo no mesmo gráfico que eu vi no outro dia, tá? Para não ficar mudando, porque às vezes costuma ter algumas diferenças aí entre as corretoras, tá? Gráfico da Bera, pessoal, hoje ela tá subindo aí, agora de noite, mais de 2%. Ela, na minha visão, pessoal, ela rompeu para baixo esse triângulo descendente, tá? E lembrando que o dia 6 de maio, amanhã, a gente vai ter um grande desbloqueio de tokens Bera, tá? Então, eu consideraria que esse movimento um pullback. Quem shortou ali no rompimento para baixo desse triângulo descendente que eu alertei, eu acho interessante fazer o seguinte, descer o stop para o preço de entrada, realizar uma parcial, porque assim o seu lucro está garantido, assim não tem mais como você perder na operação. Importante, pessoal, o desbloqueio que vai acontecer aí, ele não é de uma quantidade tão grande dos tokens Bera, tá? O desbloqueio vai ser de, se eu não me engano, 161 mil tokens Bera, isso dá menos de 1%, né? Dá 0,03% do supply dela que eu olhei aqui, tá? Mas o que chama atenção, pessoal, não é o desbloqueio do token Bera em si, tá? E sim do desbloqueio de aproximadamente 2,7 bilhões de dólares de TVL que vão sair dos cofres da Bera Chain, tá? Que é a rede aí por trás do token Bera. Esse, pessoal, é um dos maiores desbloqueios dos últimos tempos de TVL, tá? E ele pode causar aí alguma mudança nos preços no mercado. A gente já tá vendo o preço da Bera cair nos últimos dias forte por causa desse evento, tá? E, meus amigos, esse desbloqueio, ele acaba chamando muita atenção, tá? Ele já estava programado aí, esses desbloqueios de TVL
eles são eventos aí que fazem parte aí dessas plataformas de DeFi, né? Mas de qualquer forma, o tamanho desse desbloqueio aí deixa o mercado um pouco ansioso, tá? Então, minha dica, se você pegou aí esse short, essa operação apostando na queda da beira, né? Eu recomendo aí descer o stop para o preço de entrada. Se não colocou stop, que deveria ter colocado, coloca. Tá lá no preço em que você iniciou a operação e realiza um pouco de lucro, porque ela está aqui abaixo do ponto ali do rompimento, do ponto do alerta, para você não correr risco de perder aí caso o mercado mude de direção repentinamente, tá? No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui no canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de segunda-feira, uma excelente semana e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.